Este show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows. Começa agora o Holodeck, o podcast da Terceira Terra sobre ficção científica. Você nos encontra em holodeck.terceiraterra.com, no Apple Podcasts, no Google Podcasts e no Spotify Podcasts. Através desse aplicativo você pode assinar o podcast e não perder nenhum episódio. O episódio de hoje... Bom, eu sou o Marcelo, né? O episódio de hoje eu acho que eu vou trocar isso aqui. Espera um pouquinho. O Marcelo fala com uma pressa o negócio. Respira, Marcelo, pelo amor de Deus. Mas esse podcast não perdendo nenhum episódio. Go, go, go! Ale. Eu sou o Marcelo e comigo estão a Capitã Sibila, Salve. a Luciana. Oi. E a Karen está de volta. Oi, gente. O episódio de hoje é sobre o planeta Marte na ficção científica. Você pode resumir pra gente, Karen, qual é a de Marte real? Karen, antes quem é Marte, Karen? Antes de falar de Marte da FC, Diga pra nós quem é Karen. fala pra gente Não, quem assim, é Marte, desculpa. rapidinho. Onde Qual vive, que é do que se alimenta. Habitats, inimigos naturais, quanto XP? Então, Marte é o quarto planeta do nosso sistema solar, contando a partir do Sol, né? E se Vênus é a Terra velha, assim, entre aspas, Marte é o nosso irmão caçula. E ele tem mais ou menos metade do tamanho da Terra e tem 1/3 da gravidade. E lá também não parece que tem nenhum núcleo ativo para gerar o campo magnético igual a Terra tem, aquele núcleo de níquel e ferro, né? E por causa de todas essas características, se algum dia Marte já teve atmosfera, ela já evaporou muito. E tudo indica que ela teve já atmosfera, que já evaporou. E assim, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno são 5 objetos celestes que são fáceis de ver a olho nu. E a simples observação dá para ver eles assim passeando pelo céu, diferente das estrelas, que elas sempre ficam mais ou menos fixas. E também a luz, né? As estrelas, se você ficar olhando bem, tem uma espécie de pulsar na luz das estrelas que a luz dos planetas não tem. Ela é uma luz mais constante. Eu tinha esquecido disso, cara. É verdade, estrelas pulsam, planetas não pulsam. Cintilam, elas cintilam. né? Vocês nunca viram Disney? E, assim, Marte tem essa cor vermelha distinta e isso é um dos motivos que fez com que ela se tornasse, com que o planeta se tornasse proeminente em inúmeras histórias, lendas e ritos religiosos desde que a humanidade caminha sobre a Terra. Bom, eu realmente torço para que o nosso ouvinte ou a nossa ouvinte tenha visto Marte através de uma luneta alguma vez na vida. Porque depois eu te mostrei, né, quando nós tínhamos uma. Depois de observar o Saturno pela primeira vez, quando eu tinha uns 14 anos, talvez menos. Bom, eu ganhei meu primeiro telescópio, um telescópio vagabundo que começou a espanar todas as configurações, mas enfim, me diverti pra caramba. Agora, depois que eu comecei a olhar pra lá e pra cá, achar Marte no céu e ver aquele planetinha, né, cara, através da luneta vagabunda, mas enfim, sabe, o tipo de telescópio que hoje não custaria R$100, assim. Mas, cara, ver aquele planeta, ver Saturno e depois ver Marte, é um planeta, cara, sabe, você lembra aquela cena, Sibila, de Jornada nas Estrelas, primeiro contato? Que o LaForge mostra a Enterprise através de um telescópio e ele acha que é algum tipo de piada. Sim, Zephan Cochrane, isso, né? Ele acha que é algum tipo de piada e vai do outro lado do telescópio ver se eles não colocaram um brinquedinho. É aquela sensação, cara. Parece que pintaram o negócio, né? Parece que colocaram uma foto. O meu primo tinha era um conjunto, chamava, acho que é Poliopticon, se eu não me engano, o nome do brinquedo. Era um brinquedo, na verdade, que era um conjunto de peças e lentes que você fazia binóculo, enfim, luneta e tal. Uhum. Mas você já tentou segurar uma lente fixa enquanto você olha para o céu, assim, não na dá. mão? Não dá. O negócio corre na sua frente. Precisa assim. de tripé.
E foi quando eu descobri que a Lua se move rápido pra caramba no céu, porque eu direto ajustava pra poder ver as crateras lunares. Eu ajustava pra aquele que a gente tinha, era até mais poderoso. Eu ajustava e chamava a Luciana, quando ela chegava, a Lua já tinha saído da lente já. A Lua fugia. Bom, é a experiência que muda a gente, cara. Eu recomendo. É muito legal mesmo. Quando eu era criança, meu avô tinha a luneta lá de casa até ainda existe, ela tá lá na casa da minha avó até hoje. Mas o meu avô, quando a gente ia pra fazenda e que não tinha tanta interferência da cidade, a gente ficava vendo a Via Láctea e aí ele e minha avó ficavam me ensinando as estrelas e mostrando, era muito legal. Quando eu for rica, eu quero ter aqueles telescópios de chão ali. Ah, sim. Por um tempão, porque assim, esse, quando criança, foi o que me fez me apaixonar, né? Pelo espaço. Só que ele era muito ruim. Os ajustes dele eram de plástico e foram espanando, né? Então, não sei o que virou. E aí, alguns anos atrás, eu e a Luciana compramos um galileoscópio, que é uma luneta feita para ser... Ele vem todo desmontado, você mesmo monta, sabe? Que ele é feito e vendido super, assim, com preço de custo, para pessoas interessadas, para ter primeira luneta, para crianças, para escolas, né? E a gente usou um tempão. Aí até que chegou um ponto que já não era mais suficiente, né? Nós vendemos o galileoscópio pela metade... Estamos sem. Pela metade do preço que a gente comprou, né? Acho que pagamos R$200, vendemos por 100. Só que a gente nunca comprou outro, né? E estamos sem. E eu sinto uma falta do caramba. Mas enfim, com a economia do jeito que tá, a gente tá mais preocupado em comer, né? Do que comer. Né? Tipo... Carregar o bilhete único, tá brabo. Voltando ao assunto, né, já saímos tanto da órbita de Marte, mas assim, por muito tempo, por quase 100 anos, acreditava-se que Marte tinha sido berço de uma civilização que ou já estava extinta, ou estava, né, em vias já estava no bico do corvo ali, por conta das observações do Schiaparelli, né, Giovanni Schiaparelli, em 1877. Ele observou uma rede de canais na superfície do planeta e achou que poderiam ser artificiais, né? Ele viu aqueles canais e começou a se especular o que teria acontecido com essa civilização, como que esses canais foram construídos, como que o planeta chegou àquele momento em que ele está árido, em que ele não tem mais água na superfície, né? O visual que a gente conhece hoje. Talvez essa civilização não fosse avançada o suficiente para poder observar, não fosse avançada o suficiente e acabasse tentando invadir, conquistar a Terra, enfim. Então, houve a publicação de 3 livros cheios de especulações, cada uma mais doida do que a outra, sobre Marte, pelo astrônomo Percival Lowell. Contribuiu muito para a popularização da ideia. Inclusive tem um livro chamado Universo Alien, em que o autor ele resgata todos esses nomes, o Lowell, toda essa loucura, né, de achar que Marte teria vida, Marte, Vênus. Ele fez um apanhado muito legal. Esse livro é muito bacana, porque ele fala de como que Marte acabou se estabelecendo no nosso inconsciente coletivo, digamos assim, como sendo um lugar de uma civilização alienígena. Tá? Então esse livro resgata a história do Lowell. Então o Lowell ele acabou contribuindo de uma maneira exorbitante para popularizar essa ideia infundada, doida, maluca, de que Marte seria habitado por várias formas de vida, uma ou mais civilizações avançadas, que lutavam contra o fim do mundo. Esse planeta já estava, né, morrendo, e eles tentavam trazer água dos polos do planeta, usando uma grande rede de canais para poder trazer essa água. E isso perdurou por muito tempo no imaginário coletivo. Mas a ideia, se for pensar, você olha em volta, né, vê essa quantidade de vida que a gente tem aqui, né, o cara olha lá para cima, vê alguma coisa, ele fala, bom, deve ter vida lá também, por que estaríamos sozinhos, não é? Ninguém gosta da gente. Mas a ideia dos canais não é só culpa do Schiaparelli, né? Mas é um erro de semântica, porque ele descreveu o que ele chamou de canais de Marte, mas ele estava se referindo a canais de água, formação geológica natural, né? Mas a cultura popular, em específico o Lowell, entendeu que eram canais no sentido de construção artificial. E aí a comunidade científica se manteve cética, tanto com relação à existência desses canais artificiais, né?
bem como a existência de uma civilização e qualquer forma de vida em Marte, né? Porque a observação dos canais, né, descritas pelo Schiaparelli, não pode ser verificada por nenhum outro observatório por décadas. Então, as pessoas olhavam e não viam aquilo. Mas é uma imagem bem sedimentada, né, no nosso imaginário. A imagem sedimentada no imaginário, né? Vocês entenderam. Aí, com o pouso da sonda Mariner 4 em 1965, né, e mais significativamente a missão soviética Mars 2 em 1971, pensa bem, ninguém tinha nascido ainda, a gente já estava chegando em Marte, né? E as missões do programa Viking e dos Estados Unidos em 76, todas essas especulações foram postas por terra, entendeu? Por terra. E a realidade... o planeta Marte foi visto como um planeta desértico, sem evidência de vida animal, vegetal, nenhuma atividade tectônica, e obviamente a ideia de que tinha civilizações construtoras de canais evaporou da comunidade científica, mas a literatura não é a comunidade científica, né? E ela continuou se divertindo com essas ideias de civilizações marcianas, enfim. E nos últimos 140 anos, dúzias e dúzias de obras literárias imaginaram como seria o planeta vermelho, os seus habitantes, as histórias e como o contato com os terráqueos se daria. Agora, então, a gente vai focar em algumas obras especificamente de ficção científica, até porque tanta coisa foi escrita sobre o planeta vermelho, que está óbvio no céu desde antes de ter gente por aqui, que se fosse para cobrir tudo, a gente ia ficar aqui a vida inteira. E as primeiras obras de ficção científica lidando com Marte costumavam envolver viagens ao planeta e contato com suas culturas exóticas. Alguns trabalhos de destaque incluem o que talvez seja a primeira ficção científica a tratar de Marte, Across the Zodiac, The Story of a Wrecked Record, que é de 1880, de um autor chamado Percy Gregg. Ele é famoso por ter por ser o criador do gênero Espada e Planeta. Marcelo, você explica o que é esse gênero Espada e Planeta? Porque até antes de gravar eu estava comentando que eu conheci esse nome como sendo o nome de um dos podcasts da Terceira Terra. E agora eu descobri que isso é um gênero. Explica o que é isso. Espada e Planeta é um subgênero do gênero fantasia científica, que por sua vez é um subgênero da ficção científica, que por sua vez é um subgênero da ficção especulativa. Então, deu pra entender? Jesus amado, não. É assim... Faz um fluxograma depois. São histórias mais românticas, que focam bastante em aventura, né? Iniciou-se nas Pulp Fictions, assim, sabe? Iniciou-se assim. Se popularizou nas revistas de polpa, né, na ficção de polpa, em que é assim, não tem muita preocupação com realismo ou verossimilhança, são histórias sabe, tipo Thunder, o Bárbaro? A diferença é que ele tá só na Terra, né? Se ele viajar, além de usar a espada e a Ariel usar magia, eles pegassem naves espaciais e fossem para outros planetas, aí seria Espada e Planeta. Então é isso aí, tem He-Man. Entendi. He-Man, porque He-Man viaja para outros planetas. Pronto, agora eu entendi. Agora sim. Eu também. He-Man fechou. Espada e Planeta é o quê? He-Man. He-Man, pronto, obrigada, era isso que eu precisava ouvir. Agora melhor resumo. Então, em Across the Zodiac, o narrador sem nome viaja na nave Astronaut e encontra seres minúsculos em Marte que se recusam a acreditar que há vida em outro planeta. Em Urânia, em 1889, de Camille Flammarion, um jovem astrônomo e a sua noiva morrem num acidente de balonismo e reencarnam em Marte. Daí tem Unveiling a Parallel, de 1893, que é de Alice Ilgenfritz Jones e Ella Merchant, que é uma obra de ficção científica feminista utópica em que o narrador não nomeado constrói uma máquina que ele chama de aeroplano e viaja a Marte e conhece culturas em que homens e mulheres são absolutamente iguais em todos os direitos e responsabilidades. E conhece também civilizações em que as mulheres assumem todos os aspectos negativos de masculinidade. E, meu Deus, eu preciso ler isso. E obras... Chama ataque né? também.
Tô esperando a resenha lá no seu site, Sibila. Beleza, anotado. Deixa eu pegar aqui já. Gente, mas pensa bem, 1893 os caras já estavam se preocupando com isso. Tipo, bom, a vantagem é que o texto... Há quanto tempo nós estamos lutando contra essa merda, né? A vantagem é que o texto é domínio público. Como que é? Ainda ainda acredito que eu ainda tenho que lutar por essa merda. Tipo essa. E, assim, obras utópicas eram tão populares no final do século XIX quanto as distópicas foram populares no final do século XX. Então, descobri que eu estou precisando ler obras do final do século XIX, porque eu estou um pouco saturada de distopias ultimamente. Em 1894 foi publicado o livro de um título gigante, Journey to Mars, The Wonderful World, Its Beauty and Splendor, Its Mighty Races and Kingdoms, Its Final Doom. Ele é conhecido só como Journey to Mars. Foi escrito por um físico. Por isso o título é gigante. Agora faz sentido. Foi escrito por um físico chamado Gustavus W. Pope. Nessa história, o tenente da marinha Frederick Hamilton naufraga na costa da Antártica e junto com um navegante Maori ou Maori, eu nunca sei como pronunciar, acho que é Maori. Eu sempre falei Maori. Né? Eu tenho que ver os extras da Moana de novo para poder... enfim, bom, ele chama-se Surlamia. E aí, né, o Tenente Hamilton e o Surlamia se veem sozinhos numa ilha deserta na Antártida, né, na costa da Antártida. Quase morrendo, eles são resgatados por uma nave espacial marciana que estava passando por lá. No livro, os protagonistas encontram e descrevem 3 raças de marcianos ao longo das suas aventuras. Os marcianos vermelhos, os marcianos amarelos e os azuis, que têm altos níveis de ciência e tecnologia, ao mesmo tempo que mantém uma estrutura feudal de civilização. Tem tipo duelo de espada e tem tudo mais o que fantasia gosta tanto, né? Se você ler Journey to Mars, você vai notar muitas similaridades com A Princess of Mars e outros livros da saga de Barsoom, do Edgar Rice Burroughs. O que leva a muitas especulações contemporâneas de que o Burroughs foi influenciado ou até mesmo usou Journey to Mars como referência para sua saga marciana. Em 1895, o Pope publica uma continuação chamada Journey to Venus, The Primeval World, Its Wondrous Creations and Gigantic Monsters, conhecido obviamente apenas como Journey to Venus. Você esqueceu de contar para ele que ele não precisa dar nome para livro igual dar nome para artigo científico, né? Tá aí a herança de longos títulos científicos, né, de artigos científicos. Eu lembro quando... O do meu mestrado é gigante. O título do meu mestrado tem 3 linhas. Mas pra quê, né? A minha hipótese é que todos os títulos curtos... É que nem nome de banda de rock que acabou nos anos 90. Aí você começa a ver umas coisas assim como Silent Whisper, Nightwish, Blind Guardian. Tipo, não, o nome das bandas já acabaram, já faz tempo. Então, título para livro de artigo, assim, você quer um título curtinho? Alguém já usou, cara. Tanto é que o dia que a professora de democracia grega sugeriu que a gente lesse uns capítulos do livro Panaceia, todo mundo... Professora, como é que chama? Panaceia. Tá, o que mais? Não, o livro chama Panaceia. Todo mundo assim, não acredito. Ele conseguiu dar o título de uma palavra pro livro. Ninguém usou essa palavra ainda. No ano seguinte, 1800 e Guaraná de rolha... Não, mentira. 1897... A Person's Magazine começou a serializar The War of the Worlds. Ai, meu Deus. Né? Haja porta, porteira e portão pra falar esse nome. Boa que pra falar inglês a gente pode ser do interior de São Paulo, que melhora o inglês da gente, né? Perfeito, War of the World. War of the Worlds, ou também conhecido como Guerra dos Mundos, do H.G. Wells. Não se passa em Marte, ninguém vai para Marte, ninguém se importa com Marte, não, mentira. Ninguém vai nem volta de Marte, né? Mas o livro descreve criaturas cefalópodes que invadem o mundo, invadem a Inglaterra com suas máquinas de guerra. Provavelmente é uma das obras de ficção científica, uma das mais adaptadas, uma das mais referenciadas do mundo. Né? Ela foi publicada primeiro em capa dura em 1898, nunca saiu de catálogo. Inclusive a editora Suma lançou uma edição lindíssima de Guerra dos Mundos, ilustrada e com capa dura. Tá muito bonita essa edição, para quem quiser uma edição de luxo de Guerra dos Mundos, já tem aqui. O físico e engenheiro Robert Goddard atribui alguma das suas ideias
a leitura do livro Guerra dos Mundos. Então, o Goddard é considerado pela NASA o arauto da aeroespacial, o inventor do foguete que é propelido por combustível líquido e do foguete de múltiplos estágios. E a monografia dele, A Method of Reaching Extreme Altitudes, de 1919, é basicamente, representa a base para a dinâmica de voo, giroscópios e propulsão de manobra. Uau. Que até hoje é usado em missões espaciais. Gente, 1897. Guaraná de rolha. Assim, respira um pouquinho para vocês perceberem quão longe de nós está essa data. Caramba! 100 e... Ixi, eu sou de humanas, gente. 100 e... Gente, Belo Horizonte foi fundado em 1898. E pensa que naquela época uma pessoa falou assim, vai ser uma boa ideia escrever um livro sobre uma invasão de seres alienígenas, mas o Tom Cruise falou que isso foi nos Estados Unidos. Quem tá falando da Inglaterra aqui? Né? Podia ter uma dessa em Brasília, a gente não ia reclamar. Guerra dos Mundos Tupiniquim. Só que Brasília foi fundada na década de 60 também. Então... Ai, gente, que raiva desse povo que faz história, né? Esse povo literal. Alguém passa um rádio subespacial. Vocês não sabem que alienígenas não têm essa parte de esse espaço-tempo, assim, é uma coisa relativa para eles? Vocês não viram o filme enfim. A Chegada. Não vi ainda. Você não viu? A Chegada? Eu tava terminando. Eu acho que esse filme foi na época que eu tava em coma dissertativo. Perfeito. Gente, como assim? Para tudo. Vamos parar a gravação, você vai lá assistir, depois a gente conversa. Para a gravação agora. Não, vai assistir A Chegada agora. Nossa, cara, agora. É mesmo. Você tem algum plano, assim, para depois da gravação, da meia-noite às 6 e tal? Porque super vale a pena, sabe? Enfim. Também acho. Não é? A gente já falou sobre isso aqui, mas enfim. Se você não ouviu, procura lá depois. Assiste o filme primeiro, para depois procurar a gente falando sobre esse filme, né? Por favor. Tá bom. Spoilers alert. Bom, Guerra dos Mundos, geralmente classificado como literatura de invasão, um tipo de ficção especulativa muito comum na era vitoriana. E hoje popular em videogames de tiro, que todo videogame de tiro, né, tem alienígenas eu acho que ficam... que não tem... cai na terra, assim. Eu acho que não tem um... Eu acho que nós não temos um jogo de tiro de primeira pessoa ou de terceira pessoa que não é invasão. Tem zumbi. Zumbi não é invasão. Não, mas não é de tiro. Não, o quê? Não é de tiro. Não, mas Left 4 Dead, por exemplo, é tiro em primeira pessoa. Mas nós não temos Left 4 Dead. Mas o jogo ainda existe, mesmo que vocês não tenham. Não, mas o que eu comentei foi... Como assim? Não deixa de existir. Mas o meu comentário foi, nós não temos nenhum jogo de tiro. Eu sempre digo que o universo é lucianocêntrico, não tem jeito. Eu olho em volta, tudo está à minha volta. Não sei por que vocês estão achando que não é. Sibila, você lembra no final de The End of All Things? Em que eles têm aquele cara, eles capturam aquele cara e a punição é ele ficar num ambiente 3D, num ambiente de realidade virtual. E onde ele não tá olhando, perde resolução. A Luciana é assim. É isso aí. Bom, então, voltando, né, que eu disse que esse tipo de literatura de invasão era muito comum na era vitoriana e já se traçaram comparações dos marcianos do livro com a decadência da sociedade vitoriana. Especulou-se também que o livro é um comentário à então nascente teoria da evolução e traçaram-se paralelos com o imperialismo britânico, apesar dele se passar nos Estados Unidos, porque o Tom Cruise me ensinou isso. Wells mesmo escreveu que a influência para o livro foram as notícias das atrocidades promovidas pelos ingleses na Tasmânia. Conversando com seu irmão, Frank Wells, ele considerou como seria uma civilização tecnologicamente superior fizesse o que os ingleses fizeram com os tasmanianos, né? Eles acho que não iam gostar muito, né? A história da Guerra dos Mundos é contada por um narrador que nunca é nomeado. São 2 narradores, um vivendo em Surrey e o seu irmão mais novo vivendo em Londres. E quando os marcianos invadem e eles estão interessados na Terra porque os recursos do seu planeta natal estão no fim. Tipo, os canais lá deram errado, né? Então... É bem clássico, né? Tipo, acabou aqui, vou buscar lá. E antes da invasão, o narrador observa, junto com cientistas no observatório,
que tem na cidadezinha de Ottershaw múltiplas explosões na superfície marciana. Meses depois, um meteoro cai no condado de Surrey e o narrador está entre as primeiras pessoas que testemunham que o Pólido... Você pôs essa palavra para eu falar de novo de propósito, né, Marcelo? Foi. Pois é. Então, eles testemunham que Cara, eu esqueci agora qual que era o nome certo para isso que eles falam no Chaves. Aerolito. Então. Então, o narrador está entre as primeiras pessoas que testemunham que o aerolito é, na verdade, um artefato artificial cilíndrico que transporta alienígenas do tamanho de um urso, com pele escura e oleosa, com 2 grandes olhos negros e boca salivante, sem lábios, em formato de V, cercadas por tentáculos. E aí, cara, por que as pessoas sempre fazem objetos fálicos para as aeronaves, para as espaçonaves? Deve ser para compensar o tamanho de alguma coisa. Deve ser. E os marcianos, eles usam um raio de calor numa delegação humana que se aproxima do artefato e eles morrem todos na hora. E aí eles reemergem com suas máquinas de guerra. Os marcianos são confrontados pelo exército britânico e o narrador é testemunha de vários conflitos e trocas de tiros entre as forças humanas e as marcianas através do livro todo e está sempre correndo risco de vida e se vê sempre na mira das máquinas de guerra marcianas ou pelo menos na proximidade delas enquanto elas estão devastando o condado. E além dos raios de calor, a outra arma que os marcianos usam é uma arma química que solta uma fumaça negra e venenosa. E o narrador eventualmente descobre que outros cilindros impactaram outras regiões da Inglaterra e igualmente iniciaram uma campanha de destruição indiscriminada. E aí a história ocasionalmente muda para o irmão mais novo do narrador, que também não tem nome, que vive em Essex com a família, e eles precisam evacuar Londres quando a cidade é invadida. Na verdade, a única pessoa que tem nome no livro inteiro é um cientista que morre no começo do livro. Mas voltando à história. O primeiro narrador se vê... O primeiro narrador se vê procurando... Gatão mineireza, narrador. A gente fala o R, ele só não é R. Não é R. É narrador. Narrador. É narrador. Vai, Sô. Narrador. Continua aí, o primeiro narrador se vê procurando por comida. Bom, voltando à história. O primeiro narrador se vê procurando por comida nos destroços de um vilarejo. Essa cena eles fizeram igualzinho no filme do Tom Cruise. Quando ele testemunha uma das máquinas de guerra marcianas arrebatando pessoas, vivas ou mortas, com tentáculos mecânicos e depositando elas numa carroceria metálica. Com a chegada de mais cilindros, né, do espaço, o narrador e um outro cara se veem presos sob destroços por 2 semanas. Eles conseguiram sobreviver mais ou menos sobreviver por causa que eles ficaram presos no porão de uma casa. Só que a casa estava destruída, né? Eles foram, né? O espaço em que eles estavam foi soterrado. Isso também tem no filme, né? Também tem? É verdade. Tem. A tensão entre essas 2 personagens atinge um clímax quando o narrador precisa usar de violência contra o companheiro dele, que cada vez mais neurótico. É verdade, tem isso no filme do Tom Cruise. Que, inclusive, ele fala pra filha... cobre as orelhas dela, manda ela não ouvir e fica cantando, porque ele ia matar o cara. É um trope de cinema, né? Headsets são mágicos. Você não escuta nada. Mais nada. Mas enfim. E aí ele... Eu sou doida pra encontrar esse headset pra comprar pra mim. Né? Então o cara, é que nem no filme, vai ficando cada vez mais neurótico, começa a gritar, vociferar, alertando os marcianos que estão por perto. Aí o nosso protagonista foge a pé em direção a Londres, e nesse caminho ele encontra uma erva vermelha esquisita, uma vegetação espinhosa que se espalha rapidamente por qualquer área que tem água. Chegando na Londres, ele encontra a cidade completamente abandonada e silenciosa e se desespera. Achou, nossa, o mundo acabou, né? Então ele decide acabar com a própria vida. Suicídio por marcianos, porque ele quer morrer, mesmo que isso signifique se tornar combustível ou alimento para os marcianos. Porque nunca fica claro
né? No livro do Tom Cruise fica um pouco mais óbvio, assim. No livro, não, no filme. No filme. Na verdade ele vai porque eles capturam a filha, né? Não tem... Por isso que ele vai atrás das máquinas, enfim. Uhum. Então ele procura por uma... porque precisa ter algo precisa ser feito com alguma mulher da vida dele para ele ter motivação, né? A história da vida do Tom Cruise, né? Então, a história da vida de muitas histórias por aí. Né? Se não é ele perseguindo uma pessoa de sexo feminino, é uma pessoa de sexo feminino perseguindo ele, nem que seja uma múmia, né? Mas enfim. E aí ele procura por uma máquina de guerra marciana, né? E simplesmente fica parado na frente dela esperando ser capturado. Nada acontece, e aí ele vai investigar e descobre que os pilotos estão mortos. E que todos os demais marcianos foram devastados, uma das minhas palavras favoritas da língua portuguesa, por um patógeno. Na verdade, plural, patógenos nativos da Terra, né? Aí o livro tem nessa hora uma frase famosa, que eu vou traduzir meio livremente aqui. Abre aspas. Mortos, depois de todo... Imagina eu falando com a voz do Morgan Freeman. Mortos depois que todos os aparatos humanos falharam pela coisa mais humilde que Deus em sua sabedoria colocou nesta terra. Eu imaginei com a voz do James Earl Jones, que faz a voz do Darth Vader. Péssimo. Pra mim ele sempre foi e sempre vai ser o Tulsa Doom do filme Conan Bárbaro. Bom, ai, Jesus. Guerra dos Mundos é o Greer também, o chefe do Jack Ryan. Bom... Guerra dos... É o rei de Zamunda, caramba. Verdade. Porra, mas é de Murphy. Como pode esquecer Vossa Majestade? Vossa Majestade. Bom, Guerra dos Mundos é um daqueles livros que regularmente recebe adaptações em forma de história em quadrinhos, de série de TV, de filme e até de álbum de rock and roll. A minha adaptação favorita, eu não sabia que foi a primeira vez que esse foi filmado. Eu descobri pesquisando para esse episódio. A primeira adaptação cinematográfica é de 1953, foi dirigido por um cara chamado Byron Haskin, saiu pela Paramount, né? É um filme meio bobo para os padrões de hoje, mas ele não fica campy, ele não fica engraçadinho, sabe? E, cara, a cena em que aparece o primeiro marciano, eu tomei um susto. Eu não acreditava que um filme de 53 fosse capaz de me assustar, sabe? Tipo, eu recomendo. Pensa bem, eles inventaram os clichês de hoje. Verdade. Que outros filmes inspirados em Marte que vocês já... Vocês já leram algum desses livros que nós comentamos até hoje? Vocês leram Guerra dos Mundos? Porque eu nunca li. Nem eu. Eu só falei que tem em português, mas não li. Bom, Luciano. Se a Sibila não leu, ninguém leu. O que eu li foi As Crônicas Marcianas, um ou outro filme e série, né, que tenha Marte como... Marte ficou meio fora de moda ultimamente, né? Eu vi o filme não tem nada lá, né? do Matt Damon. Perdido em Marte, né? Tem muito filme pra TV dos anos 90 com Marte. Eu lembro de assistir uns 2 ou 3 na época em que tinha só um telecine. Marte Ataca! Marte Ataca. Eu adoro Marte Ataca. Marte Ataca é a cara desses livros do começo do século XX, né? Sim, total. Mas, cara, tem muito mais filme ruim do que filme bom. Planeta Vermelho de 2000 com Val Kilmer e a Carrie-Anne Moss é fraco. Missão Marte com o... Como é que ele chama, gente? O cara que depois fez... É o do Gary Sinise. Isso, esse, cara, né? Que filme... Que ele vai pra outra galáxia. Que filme ruim. Porra, que filme ruim. Puta merda. E assim, Não, e assim, sabe aquelas bobagens? Se você jogou um videogame na sua vida, você sabe mais sobre física do que os caras que fizeram o filme. Porque a hora que o cara que acaba ele tá apertando lá pra fazer no espaço, em órbita, fazer assim, né? E sair voando. A hora que acaba o combustível, ele para de se mexer, porque tem arrasto, né? No espaço sideral, aparentemente. É incrível. Não, esse filme é muito ruim. Ele é o rosto de Marte, ainda por cima. Né? Nossa, tem um episódio do Arquivo... Nossa, que preguiça. Tem um episódio do Arquivo X. Essa história do rosto de Marte. Um dos piores de Arquivo X é esse. Agora, o roteirinho fraco. Tem um filme que, tipo assim, eu adoro porque é ruim, que é Os Fantasmas de Marte. Eu vi essa porra no cinema. É um dos últimos filmes do John Carpenter. É muito bom porque é muito ruim, sabe? Você tem que gostar do filme de John... Você tem que gostar do filme de John Carpenter, entendeu? Você tem que gostar de Fuga de Los Angeles. Como é que chama?
Mas tipo assim, você sabe o que você vai ver, né? Halloween, Você gosta de Halloween, você gosta de Fuga de Los Angeles, Fuga de Nova York, você gosta de Enigma do Outro Mundo, então você vai curtir Fantasma demais. Tem a melhor decapitação que eu já vi na minha vida. Por um segundo, você mataram o ator de verdade, porque ficou muito bom, cara. E aí recentemente teve John Carter, que a gente vai falar mais tarde, que é muito bom, mas não fez sucesso. E tem o Perdido em Marte, né? Que é um bom filme adaptado de um livro excelente. Pois eu fiquei até com vontade de ler. Esse é um dos melhores dessas produções atuais. Eu acho que Perdido em Marte é um dos melhores. Eu tenho estado com preguiça de ler os livros que têm sido adaptados para o cinema, porque eu sempre leio e fico assim, nossa, só mais um livro feito para ser best-seller, mas o Perdido em Marte me deu vontade de ler. Olha, eu comprei, a Luciana lembra disso, eu comprei o livro no sábado de manhã na como é que chama? Agora chama só Books, né? Enfim, o negócio de livro da Apple lá, o livro estreou e eles meteram uma promoção de estreia, eu nunca vi isso, fizeram com esse livro. E aí isso foi sábado de manhã, foi sexta-noite. Eu lembro porque eu li a primeira página na cama e te mostrei. Que ele começa super bem-humorado e termina deprimido, né? Termina sério, não deprimido. E aí no sábado, no fim da tarde, eu sentei no sofá e falei, nossa, Luciano, um livro muito bom. Ela virou e falou assim, você acabou o livro? Devorou o livro. Eu passei o sábado inteiro, eu não conseguia parar, cara. Passei o sábado inteiro. Eu também, eu acho que eu li no máximo em 1 dia e meio, 2 no máximo. Eu li muito rápido. É muito gostoso, não parece, né? A gente meio que torce o nariz quando a coisa é muito famosa, mas é bom. Esse é o segundo da trilogia em que o Matt Damon precisa ser resgatado, né? Só se perde esse cara, né? Impressionante. Que a NASA já gastou de dinheiro com esse cara. Gastou mais. Saiu no Brasil As Crônicas de Marte também, que é uma coletânea que o George Martin e o Gardner Dozois organizaram. E assim, é saudosista, sabe? A Princesa de Marte, Guerra dos Mundos, coisas assim. É saudosista, são contos dessa velha Marte em que existiam civilizações, etc. Só que, assim, um pouco mais modernizado, né, em que você tem críticas ao colonialismo, né, os povos de Marte não são incultos nem bárbaros, aquela coisa toda. Eu pessoalmente achei muito chato os contos, eu não curti muito não, mas tem nomes de peso dentro da coletânea, tem o Mike Resney, Ian MacDonald, tem assim, vários escritores atuais de ficção científica escrevendo essa FC mais saudosista de Marte. Assim. A gente tá esquecendo, tem Vingador do Futuro também, Total Recall, que é baseado no... Ele é pra mais. Sim. Tem 2 filmes desse, né? Porque o filme... Não, na verdade tem um só e uma coisa. É um filme... O segundo filme... Fica aberto pra você saber o que é, né? Os dois. Que assim, exato. O segundo filme... Como é que chama o livro, Sibila? Você lembra como é que chama o livro? Do Philip K. Dick? Peraí. Pois é. Vai falando aí. O primeiro filme, que é com Arnold Schwarzenegger, é vagamente inspirado numa conversa de bar que o roteirista ouviu quando ele estava bêbado de um cara que acha que leu o livro, mas não lembra. Nossa. E o segundo filme, que é mais recente, já é mais fiel. Só que como é um texto do Philip K. Dick, ser fiel significa que o filme ficou ruim. Porque não dá pra adaptar os livros dele, não, cara. O livro dele é muito difícil de adaptar. É um conto do Philip K. Dick chamado We Can Remember It For You Wholesale. Podemos lembrar pra você por um valor, por um preço. É uma coisa assim. E ele foi publicado em 1966. Em 2005 tem o filme Doom, com o Carl Urban e o Dwayne Johnson. Adoro esse filme. Porque eu adoro o Carl Urban. Dá enjoo no estômago. Não, nós temos o filme na gaveta ali, você já viu. Daí? Já viu várias... Eu já vi esse filme... O quê? Tô perguntando se dá enjoo no estômago, que nem o filme. Não, só tem... O jogo, aliás. Só tem uma ceninha. Eu fiquei um pouco de enjoo no estômago. Naquela ceninha? Cinema, a gente viu? Foi. Ah, sim. Não sei se foi medo, assim, porque eu não conseguia jogar aquele jogo, né? Foi quando eu descobri que eu tenho esse enjoo de videogame de primeira pessoa, assim. Depende. Hoje em dia não tem muito mais, Hoje em dia você não tem muito, não. Mas no começo eu tinha. Puta merda, não conseguia jogar Doom de jeito nenhum. Se bem que você jogou... como é que é? Unnameable, não? Como é que chama o jogo, gente? Do Corvo? Como
Como é que ele chama? Unforgivable? Não, como é que chama, gente, o jogo? Esqueci o nome do jogo, Cacete. Mas também me dava de vez em quando. Então, é porque eu Quando ele dava aquele salto assim, assim nossa, aquilo me dá um twin no zóio também. E não podemos esquecer, de 2014, o filme Verônica Mars. Nossa. Vamos voltar pra pauta? Ai, Jesus amado. Vai, você, agora, Luciano. Star Trek pouco abordou Marte, né? Cara, acho que a primeira vez que aparece Marte é em Enterprise, cara, num dos últimos episódios da série. Em que é até bonitinho que eles fazem uma homenagem ao Spirit. Spirit ou Opportunity? É um dos dois robozinhos que eles fazem uma homenagem. O Spirit foi junto do Opportunity, deve ter sido o Opportunity. É um dos dois, que a Enterprise dá um rasante em Marte e aí passa por uma... Fizeram tipo um museu a céu aberto, sabe? Onde tá o Star Trek abordou muito pouco o nosso sistema solar, né? Uhum. É porque depois que descobriram que não tinha nada aqui, né? Sistema solar... sistema solar é muito sem graça. Sistema solar é muito mainstream. E tem aquele Marte... Como é que é aquele que a gente tava falando, que é o filme do Netflix? Que os invasores vêm de... Aniquilação, não é Aniquilação, é o outro. Não, caramba, como é que chama? Invasão? Não. Acho que é Invasão. Extinção, com Michael Penha. Bom pra caralho aquele filme. Que os invasores vêm de Marte. Mas Marte teve mais destaque, foi Babylon 5, que Marte foi central na questão da política da Terra, que eles eram opositores, né, digamos assim, da política da Terra. A Terra em Babylon 5 ela é vista só como uma cobradora de impostos, assim. Acho que foi na terceira ou na quarta temporada que o Garibaldi chega a, inclusive, pedir descomissionamento, porque ele vai pra Marte pra lutar na guerra de... Na quarta temporada. Ele trai, né, o Sheridan, ele vai pra Marte pra trabalhar pra uma companhia farmacêutica. E uma das cenas, assim, mais legais da quarta temporada é quando eles começam a coordenar um ataque contra a frota do presidente Clark, começando por um ataque em Marte. Então, assim, você vê, a Babylon 5 está longe do sistema solar e tudo mais, mas várias cenas de batalha foram feitas no nosso sistema solar. Então, tem uma cena em que eles entram em Júpiter, eles passam pelas nuvens de Júpiter. Tem essa aqui em Marte, muitas cenas acontecem em Marte. Então, assim, eu gostei muito dessa parte de você, assim, centralizar na nossa vizinhança. Marte é aqui, né, gente? Aqui. É o vizinho, né? É o vizinho. Então eu sinto que falta, né? Eu não sei a ficção científica voltar para Marte, mas voltar com a roupagem nova, né? Alguém jogou Descent? Sim. Aquele joguinho de nave? Uhum. Então, Marte também tinha que era base, né? Nossa, cada planeta no sistema solar tinha uma base. Uhum. Eu adorava aquele jogo. Nossa, eu adorava aquele jogo. E aí me lembrou um pouco dos rasantes que as naves faziam em Descent. Tem muita cena em Babylon 5 que foi feita em Marte. E depois Marte é declarado um planeta independente. Então o sistema solar tem 2 planetas, né? Marte, que é independente da Terra. É muito louco. Vamos voltar então à nossa cronologia de literatura de ficção científica marciana. Acho que a gente está no começo do século XX. Luciano? Bom, Les Prisonniers de la Planète Mars. Marcelo, acho que eu falo francês. Passou um mês em Paris, vai ter que falar tudo. Eu coloquei todos os pedaços em francês pra você aí. Que que sacanagem. O Náufrago do Espaço, no Brasil, de 1908, e a sua continuação, de novo, perdoe meu francês, La Guerre des Vampires, será que é assim que fala? Não fala S, mas enfim. Que é o Astro do Terror, no Brasil, de 1909, escrito por Gustave Le Rouge, conta a história do engenheiro francês Robert Darvel. Eu acho que é Robert Darvel. Acho que é Robert Darvel. Que é francês também. Ele é francês, não é inglês, né? Robert Darvel, que é enviado a Marte pelos poderes psíquicos de Brahmins hindus. Uau, né? Carai! Oi? Peraí, teletransporte já existia nessa época. Cara, é mais criativo do que tem um outro livro, tem um conto sobre Marte francês também que eu li, que o cara vai pra Marte num balão. Bom, essa coletânea que eu falei as Crônicas de Marte, as Crônicas Marcianas, eu acho, né? Que chama? Não. Esse último que eu falei agora, do Gardner do Zoar, já esqueci totalmente, né? De porra nenhuma. As Crônicas de Marte, é isso. Nessa coletânea também tem contos em que eles vão de navio pelo éter até Marte. Chegar lá com uma dor de cabeça. Total, tudo desmaiado, né? Navio pirata. Navio pirata, e eles navegam pelo éter da Terra até Marte. Nossa. Eu não gostei muito do conto, tá? Eu admito. Mas tá aí a ideia. Fica a dica, né?
Bom, o Robert Darvel, né, uma vez em Marte, ele é perseguido por marcianos alados bebedores de sangue. Daí o Vin Diesel tirou, hein? Resquício selvagem de uma outrora civilização poderosa que atualmente é governada por agentes da coroa britânica, entendeu? Bebedores de sangue. É. Em 1911 é publicado To Mars via the Moon, de Mark Weeks. O livro descreve os construtores de canais, uma civilização ultra avançada de marcianos com poderes telepáticos que habitam uma sociedade socialista utópica. Tem sempre poder telepático no meio, né? Tipo, avançou, tem telepatia envolvida. Ou vira ser de luz. Ou vira ser de luz. E aí, em 1912, e assim, nada existe. A gente consegue ver o paralelo religioso, né, que as pessoas fazem com o que é evolução, enfim. Yeah. E aí, em 1912, é publicado o primeiro episódio de A Princess of Mars, uma princesa de Marte, no Brasil, de Edgar Rice Burroughs, serializada na All Story Magazine, Magazine, entre fevereiro e julho daquele ano, é publicada em capa dura em 1917. Gente, olha, 1917. É muito velho, muito velho essas coisas. Dá para argumentar que Uma Princesa de Marte é, junto com Guerra dos Mundos, a mais famosa e influente ficção científica sobre Marte. E também ganha destaque na história da ficção científica, como sendo um clássico exemplo de literatura pulp do começo do século XX. Sua mistura meio boba, porém única, de ficção científica e fantasia deu popularidade a um subgênero da ficção especulativa que falamos pouco aqui no podcast, a fantasia científica. Basicamente, fantasia científica é o ponto de encontro entre fantasia e ficção científica, o que descreve muito bem Uma Princesa de Marte, com suas lutas de espada, gente pulando de um dirigível no outro, descrições de grandes construções e feitos de engenharia dos marcianos, suas diferentes espécies e culturas. E dá ainda pra gente ser mais granular, pois Uma Princesa de Marte também é um bom exemplo de romance planetário, um subgênero da fantasia científica que consiste em aventuras em um ou mais exoplanetas bem exóticos, focando particularmente em suas culturas estranhas. Uma Princesa de Marte, no livro, né? A história é que é o seguinte, tem um veterano de guerra da secessão chamado John Carter. Bonitão. Ele se vê no Arizona, imediatamente depois da guerra de secessão, né? Tentando ganhar a vida como prospector. Aí ele acaba arranjando encrenca com os Apaches e se esconde numa caverna sagrada para os índios, então eles não entram, né? E lá ele é misteriosamente transportado para Marte. Graças à baixa gravidade, aqui você tem que, tipo assim, dar um descontão, tá? Mas por causa da baixa gravidade e menor pressão atmosférica do planeta, o John Carter, então, é comparativamente muito mais forte, muito mais rápido do que ele seria na Terra. Absurdamente mais forte, mais rápido. Tipo, nível Homem-Aranha, sabe? De forte e rápido. Então o John Carter encontra primeiro os marcianos verdes, que eles são chamados de Tarks, eles se chamam de Tarks, né? Que são marcianos verdes, então eles têm pele verde. Eles são altos pra caramba, tipo, chega a 4,5 metros de altura, eles têm 4 braços, além das 2 pernas. Eles têm aquelas presas, tipo de orc, assim, presas proeminentes, que saem pra fora das bocarras, assim. O John Carter, ele então, rapidamente consegue se tornar um membro proeminente de uma das tribos, graças aos superpoderes dele, né? Mas também pelo fato de que ele é um exímio espadachim e estrategista também. Ele se torna bem próximo do um amigo, né? Assim, ele se torna próximo do líder da tribo, né? O Tars Tarkas, que chama ele como, Luciano? Virginia. Em dado momento na história, uma tribo de Tarks captura a Dedia Torres, que é uma princesa de Marte. Por isso chama-se a Princess of Mars, né? A princesa de Marte. Ela é da cidade de Helion e membro da raça dos marcianos vermelhos, que são iguais a gente, só que tem pele vermelha e andam peladinhos. Ninguém nunca fez um gibi, porque assim, a Dynamite tem tanto histórias do John Carter quanto histórias da Dedia Torres. Eles acabam colocando umas tangas, uns biquínis, assim, porque... Pra não ser censurado. Na história, o John Carter passa a maior parte do tempo pelado, os marcianos vermelhos são pelados, os marcianos verdes são pelados, todo mundo pelado. Virginia. E aí... que mais? Sim. Então ela é capturada por uma outra tribo de marcianos verdes. E os marcianos verdes, eles são tribais e semi-nomádicos, né? E os marcianos vermelhos, que habitam cidades-estados e controlam os canais de Marte, que é o único lugar no planeta onde dá para ter agricultura. Como a Dedia Torres é linda pra caralho, o John Carter decide resgatar ela e devolver ela pro povo dela, né? Aí rolam muitas aventuras deles pelo deserto, onde eles encontram projetos arquitetônicos de engenharia enormes, tipo assim, umas coisas misteriosas e umas ruínas.
tudo sugerindo que haviam outras raças de marcianos no passado distante e que o planeta está moribundo. Isso é um tema de quase toda história que a gente, quando você tem um pouco mais de informação sobre Marte, né? A ideia de que Marte é um planeta velho, né? E o livro termina num puta de um cliffhanger, em que o Burroughs ele vai explorar só anos depois, só que aí ele empolga e sai escrevendo. Ele escreveu 10 continuações ao longo de 3 décadas. A série em si, ela foi nomeada depois de Barsoom, que é o nome, Barsoom, que é o nome de Marte para os habitantes do planeta. Que saco, hein? Só a descrição já me deixou assim... Com preguiça? Nossa, total. O primeiro livro, Uma Princesa de Marte, ele se parece muito com outros livros do mesmo autor, né, do Burroughs. Tem ação, tem violência, o protagonista viaja por vários lugares, descobre segredos perdidos, tipo Indiana Jones, né? Em algum momento ele é capturado por nativos, selvagens, é forçado a se adaptar às culturas primitivas e tal. Então, os livros focam muito em colocar o John Carter em situações impossíveis, que ele supera, né? Porque ele, tipo, é foda, tem uma grande habilidade marcial, ajuda dos amigos, muita sorte, etc e tal. Suas aventuras geralmente vão envolver monstros exóticos, desafios sem pé nem cabeça, mas o foco é essa aventura, como o Marcelo sempre fala, massa velho, né? Não tem lógica, não tem verossimilhança, não tem noção. É bem uma visão de como os colonizadores tinham das Américas, ou na Ásia Menor, na Oceania, né? Bem aquilo, o conquistador que chega e desbrava as terras, descobre mistérios, tem etc. coisas loucas que ninguém nunca viu, né? Coisas assim. Outra coisa, assim, hoje ela parece muito boba, mas é que a moralidade das histórias era muito fixo, muito óbvio pro leitor. O bonzinho é bonzinho, o malzinho é malzinho. Não tem áreas cinzas, não tem nenhuma discussão, não tem nenhuma relatividade moral nas histórias. Então, o herói é muito honrado, transcende os conceitos da raça da política, né? Então, lealdade, bravura, compaixão são muito celebradas. E enquanto que a insensibilidade, a trairagem, a covardia são sempre mostrados como uma falha de caráter. O seu herói nunca vai ter nenhuma falha dessa. Chato, que saco. bem superficial, assim, né? Barsoom é uma série de livros extremamente influente até hoje, com muita gente boa citando Uma Princesa de Marte e outros livros da série como influência para começar a escrever ficção científica. Gente como Robert E. Howard, Robert Heinlein, Arthur C. Clarke, Ray Bradbury, Diane Duane e Michael Crichton. Bradbury, em especial, comenta que o impulso para escrever The Martian Chronicles é Barsoom, né? Eu e o Marcelo lemos The Martian Chronicles e é muito ruim, cara. Nossa Senhora. Eu vi a graphic novel das Crônicas Marcianas e eu gostei muito. Porque se você olhar, ele não tá falando de marciano, né, gente? Ele tá falando de ser humano. É uma crônica humana aquilo. Uhum. Eu acho que a gente tem que, especialmente a gente pegar essas obras mais velhas, né, mais antigas, ninguém tava falando de marciano, gente. Era nós, né? Nós estávamos ali. Até porque a gente não conhece nenhum marciano até agora, né? Que a gente saiba, né? Por enquanto. De repente, se existe, ele tá na moita. Se existe, ele tá na moita. Os Lizard People não se revelaram ainda, né? Como é o nome daquele... como que é o homem que caiu na Terra? Nossa. Né? O homem que caiu na Terra, ele veio de Marte. Eu só não lembro se Marte é nomeado. Que mas desenterrada, cara. Eu não tenho ideia. É porque esse livro agora foi lançado pela Dark Side. É uma edição muito bonita. Tem um filme do David Bowie baseado neste livro, O Homem que Caiu na Terra, do Walter Tevis. E esse livrinho foi lançado pela Dark Side, uma edição lindíssima, capa dura, com a brochura laranja, muito bem feita. E agora que eu tô aqui pensando, falei, gente, esse cara veio de Marte. Porque ele veio pra Terra justamente para avaliar se aqui tinha condições de trazer a civilização marciana de lá pra cá. Aí ele desistiu, foi embora, né? Porque... Aí ele viu, né? Ele viu o povo como vota e como se comporta e desistiu. Bom, dizem que até The Dream Quest of Unknown Kada, de H.P. Lovecraft, Uma Princesa de Marte, usa como modelo. Você pode nunca ter lido nenhum livro da série, mas certamente já ouviu ou conhece alguém que é grande fã. Já viu várias ilustrações que o Frank Schoonover acho que é Schoonover fez para ela, e certamente já viu referências em TV, quadrinhos, cinema e outros livros. As obras de arte deles são muito boas, cara. E Aí teve um filme, que esse que é o filme que a gente sempre lembra,
lembra, né? Que é de 2012, dirigido por Andrew Stanton, da Pixar, distribuído pela Disney, que é uma Princesa de Marte, que foi aquele que a gente viu que o John Carter é bonitãozinho e tal. Foi o primeiro, foi ele e Como Treinar Seu Dragão, foram os primeiros filmes em 3D que a gente comprou quando a gente comprou essa televisão. É? Adoro aquele filme. É uma pena que foi um fracasso. Marcela adora uns filmes que são fracassos de bilheteria, mas enfim. Eu também. Uma Princesa de Marte também é citado como fonte de inspiração para James Cameron fazer o filme Avatar. E a série Barsoom influenciou indiretamente George Lucas a fazer Star Wars. E a principal inspiração para Star Wars foi a série Flash Gordon, que foi inspirada diretamente pela saga marciana de Burroughs. Na série Babylon 5, isso foi confirmado pelo criador J. Michael Straczynski. Straczynski, tá certo. Tem um personagem chamado Amanda Carter, nascida e criada em Marte, e o avô dela chama-se John. Então ele era John Carter of Mars. Isso não é nenhuma referência, né? Isso é uma coisa direta, assim. Enfim. E o Carl Sagan também cita que Uma Princesa de Marte, que ele leu quando ele era criança, estimulou a sua imaginação e a fascinação pelo cosmos para sempre. Ok, então tem mérito, não quero saber se o negócio é super polarizado e raso. Se fez o Carl Sagan se fascinar pelo cosmos, para mim tá bom, tá o suficiente. Tá ótimo, né? E eu fui fascinada pelo Carl Sagan, entendeu? Tipo, e a culpa de eu gostar tudo disso. Bem, não precisa fazer mais nada. Já fez o que tinha que fazer, pode ser esquecido daqui pra frente. Então, assim, nas 2 décadas que o Carl Sagan foi professor na Universidade de Cornell, tinha um mapa de Barsoom na parede do corredor que levava para a sala dele. E o Frederick Pohl homenageia Barsoom num conto de 1972 intitulado Sad Solarian Screenwriter Sam. Mas é meio que uma homenagem meio ardilosa, porque a história ofende tantos marcianos que eles acabam destruindo a Terra. Nossa. Quero aproveitar que a gente está falando então, né, da Princesa de Marte como uma história defasada, né, que eu quero fazer a minha pequena crítica, né, a Uma Princesa de Marte. O livro é ruim, tá? Ótimo. Próximo tópico, vamos lá. Isso a gente já sabia. Os acontecimentos no livro, eles são absurdos, os acontecimentos são exagerados, sabe? O herói, às vezes, é salvo por uma puta coincidência, sabe? Teve uma hora que quando ele cai com a nave, que ele toca, ele tinha, tipo assim, tava metade do planeta de distância de onde ele tinha encontrado o Tar Starkas. E aí, quando ele cai e tipo assim, pô, tô fudido aqui, esses caras vão me atacar. Ele descobre que é a tribo do Tar Starkas que tá atacando o povo. Tipo, uma sorte do caralho, sabe? Eu tive que fechar o livro e falar assim, não, pera um pouquinho, deixa eu aceitar um pouco o que aconteceu nesse momento. Bom, depois que eu li a Princess of Mars, eu pensei, que merda é essa, né, cara? Tipo, todo mundo fala tão bem, influenciou tanta gente, esse livro é uma porcaria, né? Aí eu fui pesquisar sobre o livro. Acontece que o Edgar Rice Burroughs, em 1911, ele já tinha 2 filhos com a esposa, a Emma, e ele ganhava uma merreca como representante de uma marca de apontador de lápis. Uhum. Aí naquela época, tinha muita literatura que hoje a gente chama de Pulp Fiction. Na verdade, viria a se chamar Pulp Fiction já nos anos 30, né? Em revistas de ficção baratinhas, por centavos, né? E lendo aquilo, ele se tocou assim que, tipo, estão pagando uma grana pra essas merdas aqui que todo mundo lê e adora, né, cara? Aí ele pensou, eu consigo escrever uma porcaria assim. E ele decidiu virar... Olha, do ponto de vista de uma escritora, eu não critico, viu? Porque tá dose fechar os boletos no final do mês, então. Viu? Tá dureza. E aí, por causa disso, ele decidiu virar escritor com o único objetivo de escrever histórias que fossem divertidas e foda-se se fossem ser pé em cabeça, sabe? E aí, é o cara que confiava no próprio taco, né? Eu vou escrever história ruim. Teve uma entrevista dele em 1929 para uma revista em que ele conta essa história. E ele acrescenta que ele tinha certeza que ele conseguiria escrever histórias tão recreativas e interessantes quanto qualquer uma daquelas que ele lia nas revistas, né? Então eu passei a ver, né, a Princess of Mars com outros olhos depois de estar me dando conta disso. Ainda acho que é uma merda, mas é diferente sabendo que o autor fez de propósito,
sabe? Que ele fez no nível das histórias que estavam sendo bem pagas. Ou pelo menos com consciência, né? E sem falar que é leitura obrigatória para apreciar um dos melhores livros que eu li em 2014, chamado Jane Carver of War. Nossa. War com 2 As. Que foi escrito por um cara chamado Nathan Long. Ao invés de ser um veterano de guerra dessa secessão, é uma motoqueira, a Jane Carver é uma motoqueira nos anos 2000, que vai pro planeta War, né? W-A-R. Mas ela entra na caverna também, assim? Sim, igualzinho. Aí ela tem aventuras muito semelhantes à do John Carter, mas a história é toda imbuída de uma crítica ao machismo inerente a uma princesa de Marte. Em que o herói alto, ativo e altaneiro, né, tem sempre que resgatar a princesinha indefesa. É a Jane que resgata os caras bonitões, e o fato de que ela ser, por causa do outro planeta, né, de baixa atmosfera e baixa gravidade, ela ser forte pra caralho e realizar proezas sobre-humanas na gravidade lá e na atmosfera de War, faz com que ela humilhe os machões do planeta e acaba sofrendo por isso, sabe? Porque ela não vai conseguir mudar o machismo no planeta inteiro, ela é uma pessoa só, né? É um livro muito divertido, que infelizmente só teve uma continuação, The Swords of War. E você precisa ter lido A Princess of Mars, não, A Princesa de Marte, para sacar as referências. Senão o livro não tem muita graça. Felizmente, né, a Princesa of Mars é um livro curtinho, tem 120 páginas, acho que nem isso. Além de, tipo assim, se você desligar o cérebro, Uma Princesa de Marte é um livro divertido, particularmente se você entende que o Edgar Rice Burroughs, ele escreveu uma aventura que é tipo pulp até o osso, assim. Eu considero ler Barsoom o equivalente a tipo, guilty pleasure, tipo que nem continuar assistindo Supernatural na 15ª temporada, tipo, a série acabou na... Você não tá vendendo peixe bem, Marcelo. Aí, se a ideia é fazer a gente ler, não tá colando, meu amigo. Não, eu quero que vocês leiam Jane Carver of War, só que para isso vocês têm que ler Uma Princesa de Marte. Bom, valeu, obrigado, não. Como eu já vi que todo mundo tá afim de ler, principalmente a Sibila, que vai fazer uma resenha depois pra gente, né, da Princesa de Marte. Em 2058 sai. Não fala essas coisas, não. Vai que você é obrigada a fazer em 2058. 2058 tá aí, cara. Já não que a exagera, série é velha... pô. 2058 eu nem vou estar viva, gente. Mas os livros já estão em domínio público, você não precisa nem ter muitos problemas para ler, né? A Princess of Mars e os outros 4 livros, depois desse, que é The Gods of War of Mars, aliás, 1918, The Warlord of Mars, 1919, Tuvia, Maid of Mars, 1920, tudo tem Mars no final, tá? Nossa, The Chessmen of Mars, 1922. O livro de 1920, uma Tuvia, a Faxineira de Marte? É isso aí. Eles estão em domínio público nos Estados Unidos e disponíveis de graça como e-books no projeto Gutenberg. Então vocês podem acessar lá e ler a Sibila, hashtag faz resenha Sibila a partir de agora no Twitter. Olha, ela só complicando a minha vida. Até parece que eu sou, como é que fala? O John Oliver. No John Oliver? Sou estranho essa coisa. Eu vou soltar hashtag agora. Bom, os livros são fáceis de achar, tanto em português como em inglês. A edição mais recente saiu em 2010 pela Aleph. Dá uma olhada lá na estante virtual, que tem edições por R$10. Se a sua cidade tem sebo, também deve ter cópia aí. E tá em domínio público também, custa nada. Tem que pagar direito de tropa a ninguém. Vai que alguém quer ler, né? Que as pessoas têm que acompanhar a resenha da Sibila. Então... Para, porra, depois vão me cobrar por isso. Não, mas caralho. A Sibila falou que ia fazer assim. Que inferno, aí depois vai alguém cobrar, você quer ver? No Twitter, né? Em 2058, depois do Império Terrano, eu não disse quando. A gente fica a dica para você dar uma olhada nas bibliotecas públicas também, porque pode ter a cópia do livro, provavelmente tem a cópia, porque como disseram aqui, é um clássico, né? Uhum. Em 1938, nós temos Out of the Silent Planet, escrito por C.S. Lewis. É o primeiro livro da trilogia cósmica para quem gosta de cristãos no espaço. Ai, muito cristãos no espaço, Out of the Silent Planet, cara. Ele não disfarça nem um pouco. As alegorias. Não tem alegoria, não. Mas é o C.S. Lewis, é isso aí, cara. Ele o protagonista é um filólogo chamado Dr. Ransom, né? E quantas vezes você viu um professor de línguas antigas protagonista de um livro? Que é enganado por uma família, drogado e colocado numa nave espacial rumo a Marte. Esse livro, por um acaso, foi um fruto de uma aposta com o
Tolkien que ele perdeu? Cara, o pior é que foi. Os dois. Pronto. Sim, os dois combinaram porque assim, o estado da ficção científica estava deplorável na Inglaterra naquela época, e eles combinaram de cada um escrever uma história de ficção científica. Só que o C.S. Lewis escreveu e o Tolkien não. Então acho que o Tolkien ficou assim. Trouxa! Fiz você escrever, seu trouxa. Bom, quando ele chega em Marte, né, chamado Malacandra pelos nativos, ele encontra 3 raças de marcianos que são empáticas, altamente inteligentes e que, apesar de completamente alienígenas entre si, convivem em harmonia. Marte, é claro, um mundo moribundo com aquele, né, a gente já falou desse padrão, desse padrão, clichê. Todo mundo olha para Marte e fala assim, tá morrendo. Exatamente. E ao longo do livro, o protagonista participa da vida e dos rituais dos marcianos e no fim descobre que os marcianos até têm a tecnologia para viagens espaciais e para invadir a Terra, mas decidem não fazer isso e simplesmente esperar pelo derradeiro fim, porque eles olham para cá e falam assim, esse povo já está se matando mesmo, deixa quieto. O livro é obviamente um contraponto à literatura de invasão, particularmente Guerra dos Mundos. A edição mais recente que saiu no Brasil pela Martins Fontes em 2010 com o nome de Além do Planeta Silencioso. Quando a gente chega já nos anos 40, o livro de destaque é What Mad Universe, de Frederick Brown, publicado em 49. É uma inversão dos livros que a gente vê no começo do século, em que a gente tem terráqueos tendo descoberto a antiga gravidade ao final da era vitoriana, invadindo Marte, subjugando os nativos, que acabam sendo assimilados pela cultura terráquea. É um livro assim, bastante bem-humorado, com várias críticas à sociedade americana da época, com várias continuações. O povo não sabe escrever um livro só, né? Então tinha que escrever uma caralhada. Infelizmente, não conseguimos determinar se ele foi lançado aqui ou não. Em Portugal, foi lançado como Loucura no Universo. Gente, parece um episódio do Bill e Ted, né? Loucura no Universo. Loucura no Universo. E o livro, em inglês, está em catálogo até hoje. O Robert Heinlein escreveu alguns livros em que Marte aparece como uma figura, né, de destaque. The Green Hills of Earth, Red Planet, The Rolling Stones e Podkayne of Mars. Então, assim como é o estilo do autor, os livros oscilam com vários temas, com vários estilos. Então, ele critica desde a industrialização ao estranhamento cultural, até as histórias clássicas de aventura. Quando a gente chega nos anos 50, a gente já encontra o livro Gênesis, do H.B. Piper. Piper ou Piper? Piper. Eu acho... não sei, cara. Sei mesmo. Piper, é com P Piper. Só, né? É, esquisito. Em Gênesis, nós temos os últimos sobreviventes de uma civilização marciana que fogem para a Terra, a Terra de 100 mil anos atrás, e acabam se tornando os ancestrais da humanidade. Descendants of Mars, de 51, que é do Arthur C. Clarke, ele foca num repórter que acompanha os primeiros colonos humanos de Marte quando eles descobrem que Marte possui vida indígena. Algumas histórias do Asimov, como David Starr, Space Ranger, The Martian Way, todos de 52, passam em Marte. Provavelmente, a obra mais importante da época é As Crônicas Marcianas, de 1950, do Ray Bradbury. Né? É um apanhado de contos que envolve a descoberta de terráqueos pelos marcianos, ou os primeiros encontros bizarros entre terráqueos e marcianos. Tem uma graphic novel muito boa, lançada pela Globo Livros, das Crônicas Marcianas, que eu gostei muito mais do que o livrinho, né, das crônicas. E assim, por mais que Marte pareça datado hoje em dia, a gente tem que lembrar sempre que é isso. Os marcianos somos nós. Então, as críticas que o Ray Bradbury fez nas Crônicas Marcianas é sobre a gente. Então, toda vez que a gente lê um livro desse, até a Princesa de Marte, etc., a gente tem que, né, dar um chute na suspensão da descrença, assim, para ela ir um pouquinho mais alto do que a gente está acostumado, porque a gente tem que entrar na cabeça desta época. Né? A gente tem que pensar nesse nível aí. O que o autor estava tentando fazer ao colocar marcianos? O marciano é sempre o outro, né? Isso é um tema recorrente da ficção científica. A Ursula Le Guin falava isso. Le Guin ou Le Guin, também não sei. Mas ela fala, a função da ficção científica é tratar do outro. E o outro pode ser tanto o meu vizinho como o marciano. Ou pode ser o meu vizinho marciano. Vê se não tem um livro com esse nome e registra. Boa. Deixa registrado, né? Deixa registrado aí, que é meu. Bom, e a gente não pode esquecer como é o nome? O Caçador de Marte, da DC Comics, que estreou em 55 na revista Detective Comics, na edição 225. E tinha o do Patolino também, né? Lembra? Mas acho que não era marciano. Não, era tinha, sim. Era o Barro.
O Marvin marciano, pelo amor de Deus. Exatamente, era marciano. Vestido de centurião romano. Muito bom. O melhor de todos. E a partir dos anos 60 em diante, o conceito de Marte com canais gigantescos e civilizações antigas e moribundas finalmente perdeu o foco em nome de um planeta vermelho desprovido de vida ou ao menos de civilizações avançadas primariamente extintas, cujas ruínas são exploradas por astronautas terráqueos. Ainda temos alguns livros que envolvem uma civilização marciana representando os ideais hippies dos anos 60, como Os Marcianos de Stranger in a Strange Land, de Robert Heinlein. Mas as expedições científicas a Marte, particularmente a sonda Mariner 4, revelou uma superfície marciana ausente de vida, desértica, cheia de crateras antigas e com uma atmosfera muito rarefeita. A ideia dos canais já tinha sido jogada por terra na comunidade científica, já tinha tempo, mas finalmente evaporou da cultura popular com foco nas grandes influências pelos cientistas da época. E a gente consegue ver vários acidentes geográficos que foram descobertos pela missão Mariner 9, que foram batizados em homenagem a esses escritores, né? Então tem a cratera A.G. Wells, a cratera Edgar Rice Burroughs e a cratera John W. Campbell Jr., por exemplo, que são alguns dos tributos que fizeram a todos esses autores que alimentaram a curiosidade do mundo com tudo isso a respeito de Marte. Só uma observação, acidente geográfico é um termo que não se usa mais, né? É porque você não sabe se foi de propósito, né? Tem que falar que foi um incidente. Você usa feições geográficas. Aula de geografia. Eu não sabia também, não. É porque o acidente implica que alguma coisa aconteceu sem querer. Não, tudo tem um porquê. Se a gente teve, sei lá, surgiu uma cratera ali na estrada, aquilo não é um acidente geográfico, aquilo aconteceu por uma razão. A gente aqui não viu, né, a razão. Então, o acidente geográfico é um termo que parou de ser usado, hoje você usa feição mesmo. Você já viu aquela foto reveladora do Obama apertando a mão dos marcianos em Marte? Em Marte? É. Nossa, não sabia que se tá na internet, então é verdade, né? É, porque essa história de não ter canais em Marte, o povo ir lá começar a tirar foto, começou a estragar a ficção científica. Como que a gente vai falar de civilização marciana se a gente foi lá e não tem nada, entendeu? Tem que inventar alguma coisa. Aí tem pirâmide, tem um cara escondido atrás de uma pedra, você viu essa? Ah, essa eu vi. A foto do marciano escondido atrás da pedra. Eu não sei quem foi que falou que, na verdade, é a gente que está provendo tecnologia para os marcianos, né? Eles estão fazendo tecnologia reversa com os nossos robôs. Ai, Jesus. E aí eles vão vir matar a gente? Provável. Então aí, como sumiu essas histórias, né, dos antigos marcianos e, enfim, dos canais de Marte, que a gente viu que não tem nada lá, particularmente nos Estados Unidos, começaram a surgir histórias de humanos que colonizam Marte, lutando por independência da Terra, como em Birth of Fire, de 1976, de Jerry Pournelle, e Moving Mars. Moving? Moving. De 1993, do Greg Bear. E um elemento do enredo importante na série de TV Babylon 5, de 1993, a 1998, e da série de jogos Red Faction, 2001 a 2011, e Call of Duty Infinite Warfare, 2016. A trilogia de Kim Stanley Robinson, composta por Red Mars, de 92, Green Mars, 93 e Blue Mars, de 96, cobre um período de 2 séculos das primeiras colônias humanas em Marte, seus problemas internos e sua relação conflituosa com a Terra. Ao longo dos livros, as colônias marcianas tentam resolver suas disparidades religiosas, buscam criar uma civilização igualitária e acabam por avançar cientificamente de forma considerável, especialmente frente a um planeta Terra, sofrendo com desastres ecológicos e superpopulação. Você leu esses, né? Você leu? Tá aqui atrás. Tá, inclusive, depois eu achei um 4º livro, que é uma coleção de contos chamada The Martians. Não ia virar série? Ou filme? A trilogia do Kim Stanley Robinson? Os direitos foram vendidos para alguém. Mas depois não falaram mais nada, né? Não falaram mais nada. Ficou preso em Production Hell. Eu lembro quando a gente achou esses livros no sebo, que a gente viu, assim, numa estante, tinha Red Mars. Eu falei que interessante, não chama Red Mars. A Luciana assim, e tem esse que chama Blue Mars. Eu olhei, Luciana, não, você falou, quer apostar que tem Green Mars em algum lugar? Aí a gente saiu procurando e achamos Green Mars. Eu peguei os 3 livros. Você leu, Marcelo?
Eu li o primeiro. Não era nada do que eu esperava. Eu fiquei muito surpreso. São daquelas histórias, assim, que não tem vilão. Isso foi, pra mim, foi renovador, assim. Renovou o meu interesse por ficção científica. Você tem conflito. Porque existe um conflito de culturas. A maior parte, na primeira colônia, a maior parte das pessoas são europeias. Só que tem uma representação árabe muito, muito, muito importante. E, digamos assim, do ponto de vista dos europeus, os árabes são meio primitivos, com aquela história de que mulher não sai na rua, aquelas coisas. Uhum. Então, um cara coloca em movimento uma coisa que eles, tipo assim, certos eventos são postos em movimento na primeira colônia que vão provocar basicamente todo o enredo de gerações assim dos 3 livros. Eu não li os outros 2 ainda, eu só li o primeiro. Eu gostei muito dessa história de que você pode facilmente simpatizar com um ou com o outro, sabe? Dá pra ver quem você quiser ver como, entre aspas, vilão. Porque ninguém tá exatamente errado, ninguém tá exatamente certo. Eu achei muito legal. A maior parte dos exemplos pós anos 60, né, que a gente podia listar por aqui por horas e horas, são da década de 90. Isso provavelmente é por causa da nova onda de sondas, né, e naves científicas que foram enviadas para Marte, como as missões Mars Global Surveyor, a Pathfinder, a Sojourner de 96. As missões para o Planeta Vermelho, elas continuaram firmes e fortes no século XX, né, com a Mars Odyssey e a Mars Express de 2001 e 2003, e que estão operacionais até hoje. Eu não sabia que a Odyssey ainda estava operacional. E quem é que pode esquecer os robozinhos Spirit e Opportunity, né? Que chegaram em Marte em 2004 e duraram por muitos anos. O laboratório Curiosity, que chegou em 2012, lá em Marte, o Maven, que orbita o planeta desde 2014, e tem uma missão indiana chamada Mars Orbiter Mission, que opera em órbita de Marte desde 2014 e provavelmente vai até 2020. E em novembro de 2018 chegaram a Marte as missões InSight e Marco, que eu acho que aqui todo mundo acompanha ao vivo, né? Na transmissão ao vivo da NASA. Acho que a gente até estava gravando. Quando a InSight chegou, a gente estava gravando, eu acho. Acho que sim. Que até o The Boy falou, olha, temos contato, né? Uma coisa assim. Acho que foi. Marte tá na moda de novo, é isso. Desde então, a ficção científica sobre ou com Marte mudou muito, né? Se antes a gente tinha aquele planeta com selvagens, com civilizações antigas, com exploradores intrépidos, namorando marcianas, hoje o foco é a exploração humana do planeta, a colonização, etc. E se há traços de uma civilização nativa, são só resquícios arqueológicos antigos, como o Richard K. Morgan sugeriu na série de livros do Carbono Alterado, né? Carbono Alterado, Anjos Quebrados e eu não sei se o terceiro já foi traduzido, mas esses 2 tem pela Bertrand Brasil, eu acho. E 3 livros da série The Grand Tour, do autor Ben Bova. São 2 exemplos para quem curte o tema marciano. Seguindo essa tendência, em 2011 tem o Perdido em Marte, do Andy Weir, que é um livro delicioso, divertidíssimo, e que eu não entendo porque que botaram Perdido em Marte, né, gente? Porque o marciano faria muito mais sentido. Ele não tá perdido, a gente sabe onde ele tá. Ai, cara, quando saiu o filme, porque a capa original é uma capa simples, assim. Lindíssimo. É um astronauta, né, meio que flutuando, né, numa tempestade de areia vermelha, né? Ou sendo jogado para trás. E aí, eu tenho no Books da Apple, né, do iPad. Quando sai o filme, a Apple não me muda a capa pra capa do filme. Pro pôster do filme. E a Luciana sabe muito bem, eu odeio livro com capa pôster do filme. E aí, recentemente, eu peguei pra ver e falei, vou ler de novo, vou aguentar a cara do como é que ele chama? Do Matt Damon aqui, mas eu viro a página. A hora que eu abro, eles restauraram a capa original. Aquela capa é muito melhor. Aquela mais minimalista, né? Que é só o astronautinha ali. Em 2012 saiu o primeiro livro da série Deserto Rosso. Ó, a italiana, fluente. Gastou, hein? Gastou. Gastei. Da italiana Rita Carla Francesca Monticelli. Você encontra ele mais facilmente na versão em inglês de 2014, que é Red Desert, traduzido pela própria autora. E recentemente eu li um conto muito bom chamado The Martian Obelisk, da Linda Nagata. Na verdade, o planeta que está morrendo é a Terra. E aí uma forma de você celebrar os feitos humanos, uma engenheira sugere que os robôs que ficaram da colonização em Marte, a colonização não deu certo.
Então eles começam a construir um obelisco em Marte para celebrar a história humana. E ela coordena daqui a operação dos robôs lá em Marte, até o derradeiro fim da Terra. Assim. É um conto curtinho, mas olha, é bem emocionante, assim, sabe? Nossa, vou procurar esse aí também. Vou sair desse programa com a lista de leitura do ano. Eu não vou ler A Princesa Marciana. Eu ia falar que você tinha que começar por uma princesa de Marte. Nem eu, nem cobre, não adianta. Assiste o filme da Disney que serve. Tá, melhor. Ok, vou pensar no seu caso. E assim, desde o fim da Era Vitoriana que assim, nunca se viu tanto interesse no planeta vermelho, tanto em literatura como em quadrinhos, videogame, filme, na cultura pop em geral. E tudo isso impulsionado pela ciência planetária, que voltou os olhos para Marte, depois de décadas de missões esporádicas e que mais falhavam do que eram bem-sucedidas, para dizer a verdade. E nenhum outro planeta do Sistema Solar teve tanta literatura focada nele. O nosso companheiro de cor ferrugem ainda tem muitos segredos para revelar, mas apesar de ser metade do tamanho da Terra e de ter 2 batatas como Lua, ele é gigante na nossa imaginação e vai nos acompanhar para sempre. Quem sabe os livros não são proféticos e daqui a algumas gerações a gente tem alguns escritores marcianos escrevendo sobre os planetas. Bom, ok, gente. Esse foi o episódio do Holodeck sobre Marte na ficção científica. Muito obrigado por nos acompanhar. Se você quiser entrar em contato conosco ou nos acompanhar pela internet, podemos ser encontrados em nossos respectivos blogs. Eu estou em marceloferrari.com. Sibila? A Capitã está em momentumsaga.com. Lá você encontra as redes sociais. Eu estou sempre pelo Twitter. O Facebook eu meio que larguei de lado. Eu estou também no Instagram. Tenho um Tumblr bem bonitinho. E estou no Pinterest. Olha que chique. Agora eu tenho perfil no Pinterest, gente. Tá bem bonitinho. Karen, onde é que a gente acha você? Pois é, eu não tenho blog, né? Eu sou doutora método em todas as redes sociais. E apesar de eu não escrever em blog, eu tô começando a escrever algumas coisas sobre podcast num fórum que o pessoal do Megafono criou, e que é podosfera.org. Então, quem quiser participar sobre discussões sobre podcast, vai ser muito bem-vindo lá, podosfera.org. É a minha mais nova empreitada, que também envolve ignorar o Marcelo. Eu tento isso todo dia, nem sempre dá certo, mas vamos lá. Luciana? Vocês podem mandar e-mail para holodeck@terceiraterra.com e não esqueçam das hashtags Sibila faz a resenha e Karen faz um blog também. Gostei dela. Bom, você encontra links para o que comentamos nesse episódio em terceiraterra.com/holodeck, onde também tem algumas sugestões de livros da Amazon, do Grupo Depository, do Book Depository e filmes na Saraiva. O Holodeck está disponível no iTunes, no Google Podcasts e também no Spotify. Se você nos ouve através de um desses serviços, considere nos avaliar com 5 estrelinhas. Talvez, quem sabe, até deixar uma resenha lá. Quanto mais avaliações a gente tiver, maior é a chance da gente aparecer em destaque quando alguém procurar alguma coisa de ficção científica para ouvir. E todo o conteúdo em áudio do Holodeck da Terceira Terra existe sob licença Creative Commons de atribuição e compartilhamento pela mesma licença, versão 4.0 internacional, exceto pelas músicas com copyright que pertencem aos seus respectivos criadores e a quem pagamos através de nosso contrato com a BMI. Computador, encerrar o programa.